Começando mais uma reunião do Grupo de Estudos Pedro Pomar. Grupo de estudos de apoiadores de nova cultura, que seguir por 3 eixos: o estudo da realidade brasileira, o estudo do marxismo-leninismo e maoísmo e o balanço histórico do movimento comunista nacional e internacional. Tomando lado na perspectiva dos britânicos. Aí, a partir daí, ele ajudou várias empreitadas que eram completamente carniceiras e reacionárias, até mesmo na repressão dos Zulus, enfim, que foi uma violenta repressão feita pelo exército britânico, e foi algo que o Gandhi tomou partido a favor, inclusive somando quadros para ajudar nessa empreitada, né? E o Losurdo ele vai avaliar qual foi a mudança de comportamento do Gandhi a partir das perspectivas históricas na Índia, na luta de classes da Índia, e as perspectivas que iam se envolvendo os movimentos pela independência, e a característica dele usar a doutrina religiosa para aplicar de fato a não violência numa perspectiva que pautasse também a independência da Índia. Aí ele vai analisar as perspectivas que são do Gandhi e do Partido Bolchevique em si. Ele ressalta que, durante a Primeira Guerra Mundial, o Partido Bolchevique, assim como o Partido Comunista da Alemanha, eles tomaram posições muito mais progressistas e muito mais pacifistas do que o próprio Gandhi. O Gandhi, enquanto ele endossava aquela narrativa sobre a euforia da Primeira Guerra e da participação e tal, e uma apologia sobre os conflitos e, sobretudo, apoiando também o exército britânico, o Partido Comunista Alemão, assim como o Partido Bolchevique, eles consideravam a Primeira Guerra Mundial como uma guerra de pilhagem imperialista, uma guerra entre as grandes potências, que elas estavam nada mais, nada menos do que tentando fazer o seu rearranjo no domínio global, no domínio político dos continentes, enfim, era uma guerra que era injusta. Mas, a partir daí, eles analisavam a perspectiva dessa guerra reacionária a plano global se converter em guerra revolucionária no plano interno. Então, os partidos comunistas eles tomaram iniciativa nesse sentido. Tanto que a Revolução Russa ela foi deflagrada e conquistou êxito a partir disso. Enfim, a Rússia ela enfrentava 3 condições que eram bem peculiares. A Rússia ela estava imersa numa guerra mundial, imperialista, movida pelas classes dominantes e pelo czar. Ela estava no meio de uma guerra civil e no meio de uma revolução. Então, eles analisavam essa perspectiva da guerra imperialista para aplicar, de fato, a revolução a plano interno. Então, só aí a gente já analisa a dialética sobre a violência, que, em plano internacional, estava aplicado a violência reacionária, mas eles se utilizaram desse dado concreto, já que a violência era um dado concreto, para transformar essa violência reacionária na violência revolucionária, que pudesse, de fato, causar a paz, o progresso, o socialismo e a superação da velha ordem na Rússia, e depois dando início à própria concretude das revoluções proletárias em todo o mundo, né? Enfim, em todos os continentes. Aí, nessa perspectiva, o Gandhi ele pautou depois, né, na mudança repentina das suas concepções, que elas transitavam bastante entre, ora, um apoio difuso à violência reacionária do Império Britânico, e outrora como oposição a essa violência plano interno na Índia. Ele aplicou a não violência como uma estratégia, não só uma estratégia política, mas como um dogma religioso para os seus seguidores. Enfim, era uma estratégia que consistia em fazer com que a opinião pública mundial, enfim, dos observadores
que tomassem conhecimento sobre a situação do colonialismo inglês na Índia, tomassem a partir do momento em que o Império Britânico, eles estavam violentando o povo indiano, eles estavam aplicando a dura repressão, dura violência, a partir do momento que o povo indiano ele estava pacificamente clamando pelos seus direitos e pela sua liberdade. Mas aí o Losurdo ele mostra também como foi feita essa questão, né? A questão que ele bota acima de qualquer valor e não, na verdade, botando como valor universal acima de qualquer dado concreto sobre a inevitabilidade da disponibilidade dos seus seguidores à morte a qualquer custo, entendeu? Mesmo que pudessem ser usadas outras estratégias, mesmo que fossem feitos os boicotes, as greves, enfim, ele pautava de uma forma com que a vitimização dos seus seguidores fosse de fato uma questão religiosa em si, religiosa e política, aplicada sempre nesse sentido, né? Então ele também trabalhava para que os levantes na Índia eles não se radicalizassem ao ponto de transitarem para a violência, e ele fazia com que os levantes populares sempre se mantivessem nessa questão de serem vitimados sempre, para ter essa percepção moral de superioridade moral. E a partir disso, vários dados na conjuntura internacional, como a própria Revolução Russa, a própria Primeira Guerra Mundial, a própria escalada do nazifascismo e a própria deflagração da Segunda Guerra Mundial, elas foram fatores determinantes para enfraquecer o domínio colonial do Império Britânico. E a partir desse dado, dessa violência concreta e também da violência revolucionária, que era aplicado por grande parte dos povos colonizados, que a partir da Revolução Russa tomaram isso como um norte para pautar a própria independência, assim como a própria Terceira Internacional indicava para o terceiro mundo para mover suas próprias revoluções e suas próprias lutas de libertação nacional, que foi aberto esse caminho a partir da Revolução de Outubro. A partir de todo esse contexto, das guerras, das duas guerras interimperialistas e da conversão da Segunda Guerra, que ao mesmo tempo era uma guerra interimperialista, mas também uma guerra revolucionária da libertação dos povos colonizados e dos povos enfim, dos povos subjugados. O Império Britânico ele se enfraqueceu e toda essa conjuntura levou a praticamente com que o Império Britânico fosse moribundo e apenas formalista na questão de ceder a independência da Índia em si, né? Do seu colonialismo na Índia. Mas, óbvio, tudo isso movido pela luta de classes interna também na Índia e tal. Só que a questão o que o Losurdo ele aponta. A historiografia ocidental ela se utiliza das idealizações do que foi a não violência de Gandhi e dos seus feitos que foram apenas em 3 ocasiões, que eram que foi no início, foi em 1922, depois 1929 a 1930 e depois durante a Segunda Guerra Mundial, como se fossem determinantes para a independência da Índia por si só, criando um estigma de que a luta pela independência dos povos também pode se dar pela via pacífica, porque foi isso que Gandhi aplicou. Nada mais falso, porque existem evidências concretas, assim como o Losurdo dele mostra, sobre todo o dado da conjuntura internacional e da dialética dessas relações, ensejaram também na própria questão da independência da Índia, que, diga-se de passagem, também depende de uma revolução de fato, né? Sua independência ela foi conquistada a plano formal, mas de fato ela até hoje existe um movimento forte, revolucionário, enfim, um dos únicos que são presentes na atualidade e de ser destacado mesmo na luta revolucionária para a superação da ordem.
E, enfim, a particularidade desse livro, do que ele trouxe até hoje, até agora, nesse debate até o capítulo 5, foi justamente nessas questões, para a gente poder analisar a não violência e os seus usos como uma falsificação histórica, uma idealização, uma, uma forma de universalização de um mito e que não corresponde com a realidade concreta, nem mesmo do que o que foi aplicado pelo próprio Gandhi. Terminei. Uma parada que eu acho interessante é, de falar agora sobre o capítulo é como o Lozu também deixa claro que essa parada da não violência do Gandhi, apesar dela ser baseada no hinduísmo e na Ahimsa, que é uma concepção de não violência dentro do hinduísmo, que ela é pregada, ela é seguida e tudo mais. Apesar disso, ela é muito ligada, mesmo essa concepção da Ahimsa, às concepções ocidentais, tá ligado? As concepções, tipo, dos próprios, tipo, cristãos ou idealistas no Ocidente, na Europa e tudo mais, que tinham um vislumbre assim de tipo querer sair do mundo da guerra e tal, tá ligado? Então muito do que foi a Hintz e tal, e talvez a Hintz no geral tenha muito essa influência, tá ligado? Da Europa e tudo mais, da Europa Ocidental. Mas uma parada também que eu achei interessante do texto é como ele mostra tipo o posicionamento do Gandhi dentro da, da Segunda Guerra Mundial, né, que teve todo aquele desenvolvimento da posição do Gandhi, primeiramente tentar ser aceito pelo imperialismo britânico, segundamente ele começou a se colocar contrário, né, assumir um antagonismo com o imperialismo britânico, e com a deflagração da Segunda Guerra ele assume esse antagonismo, ao mesmo tempo ele volta um pouco atrás, falando que ele é, na verdade é favorável a nenhum dos países, mas que se fosse a Inglaterra ele faria amizade, se fosse a Alemanha ou o Japão ele faria amizade, e no final das contas ele assume o posicionamento de tentar unir determinados eixos do movimento dele com a Alemanha e o Japão, exatamente porque ele vislumbrava a vitória da Alemanha, do Japão e do eixo nazista, e assim tornar a Índia o país títere, tá ligado? Então, tipo, do começo ao fim, o objetivo dele sempre foi tornar a Índia um país títere do imperialismo. Não exatamente tornar a Índia um país imperialista, mas exatamente isso, tá ligado? Tornar a Índia um país títere. E aí, tipo assim, falando no geral do texto, eu acho que é maneiro a perspectiva que a gente fica no final das contas de, de tipo, de aprender e estudar e aplicar talvez no nosso país a própria concepção, né, da linha democrática e da linha de libertação nacional, tá ligado? Porque, tipo assim, muito desse marxismo ocidental e tal que a gente fala, ou então que o Losudo começa a falar, começa a tocar nesse assunto nesse capítulo, mas ele só vai falar mais lá pra frente, sobre a Revolução Russa, e aí sobre os caras que, tipo, que eram revolucionários, mas meio que se voltaram contra a Revolução, porque a Revolução não era pura. Ele até toca nesse assunto no texto, lá mais pro final, quando ele fala de uma pastora luterana. E aí, tipo, é uma parada que eu acho interessante, né? Porque, tipo, mesmo hoje, mesmo no Brasil, que é um país semicolonial e tudo mais, a galera defende essa posição, não só defendendo, tipo, essa posição em relação ao socialismo, mas defendendo essa posição em relação à própria análise do próprio país, tá ligado? Olha para o próprio país e não só não consegue ver o atraso que a gente está submetido, mas nega esse atraso, tá ligado? Fala que o Brasil não é um país atrasado, tá ligado? Para poder fundamentar as próprias posições, sabe? E aí, basicamente, tipo, uma posição que ele toca nesse capítulo, quando ele fala da pastora luterana lá, que participou de determinados levantes, camponeses e tal, mas na Espanha e tudo mais. E, tipo, o luteranismo na Alemanha tem muita relação com os levantes camponeses, mesmo no sentido ruim. E aí, tipo, e aí depois, em determinado momento, ela fala que
que a luta dos camponeses contra os latifundiários não revestia uma luta pura entre os pobres e oprimidos contra os opressores, mas, na verdade, ela acabou revestindo uma luta entre vários países e várias organizações e vários interesses, tá ligado? Como se tivesse um bem e mal, assim, tipo, simplesmente, tá ligado? E aí, no caso, o bem é sempre bem, porque o bem tá sempre colocado nessa posição de ser do bem, tá ligado? Então, tipo, meio que fadando a luta mesmo ao fracasso, tá ligado? Fadando os camponeses ao fracasso por simples questão moral, que é exatamente a questão que a gente estava discutindo, né? Que, tipo, uma parada que eu acho maneiro também dessa entrevista, que eu já li, mas tem um tempo e tal, era que eu lembro que ele fala que a questão da não violência, do pacifismo, é uma questão moral, obviamente, mas é uma questão muito pessoal no sentido individual da coisa, tá ligado? Que não é exatamente a questão de eu rejeito a violência, é a questão de eu me mantenho na minha posição de não violento, ainda que esteja acontecendo violência diante dos meus olhos, tá ligado? Então é muito em relação a essa posição de tipo assim, desculpar a si mesmo e se eximir da própria responsabilidade, que é a própria questão que ele coloca nesse capítulo, quando ele fala sobre as posições daquele outro pastor luterano lá, alemão e tal, que esse pastor luterano, inclusive, tenta assassinar Hitler em determinado momento, tá ligado? E é muito interessante lá na Alemanha você analisar essa questão dos pastores da igreja protestante, porque, tipo, o Karl Barth, quando o próprio Luther vai falar sobre totalitarismo e tal, os caras que igualam a Rússia e a Rússia soviética e a Alemanha nazista, ele até toca nesse assunto nesse texto, exatamente quando ele critica aquela outra pastora lá. O Karl Barth e esses caras, eles foram basicamente os primeiros que falaram isso, sabe? Que pegaram elementos superficiais, assim, na Rússia, ou tipo, que no caso era o único país socialista que existia, e na Alemanha igualaram o socialismo ao nazismo. E ignorando completamente, tipo, o conteúdo político, econômico e histórico e tudo mais que cada um tinha, tá ligado? E aí ele até faz uma comparação em outros livros, falando assim, os caras, eles igualam a rebelião dos escravos no Haiti com Napoleão Bonaparte, que é uma parada completamente absurda, mas eles fazem isso. E aqui no Brasil a galera também faz isso, tipo, sei lá, iguala Zumbi dos Palmares com os escravocratas, tá ligado? Ou com, sei lá, a monarquia africana que escraviza, não sei o que lá, tá ligado? Que tá nesses guias politicamente desincorretos aí, e que, tipo, é massificado completamente, tá ligado? E aí, tipo, esses caras, tipo, Karl Barth, essa outra pastora aí, é, que era meio purista, assim, que se eximia da própria responsabilidade, eles são pregados hoje, tá ligado? Tipo assim, a galera olha, tipo, na historiografia teológica, a galera olha, tipo, principalmente Karl Barth, como sendo, tipo, o ápice da luta contra o fascismo e tal, e ignora até outros caras que fizeram coisas muito mais interessantes, como esse outro pastor aí, para poder ficar nessa, de igualar o socialismo com o nazismo e tudo mais. E aí, tipo, eu acho que também ficou, eu acho que tipo assim, o sentimento que fica sobre o livro como um todo, pelo menos em mim, tipo, e é isso que eu tentei passar e tal, quando eu pensei na gente trabalhar ele, pensar no nosso país e, tipo, na luta de independência nacional e, tipo, a realidade que o nosso país está submetido e tal. Toda vez que eu leio qualquer livro do Losurdo, qualquer um mesmo, a sensação que fica é, caramba, eu queria saber mais sobre o meu país, participar mais da vida nacional e tudo mais, tá ligado? Porque é exatamente a discussão política que a gente faz, que é sobre a luta democrática e a independência dos povos, tá ligado? E essa luta como uma luta essencialmente socialista nas atuais condições do mundo que a gente vive, sabe? Aí era isso que eu ia falar agora, depois eu ia falar mais umas paradas, mas aí eu queria que o resto da galera falasse. Fala aí. É interessante essa questão que você mencionou sobre analisar a perspectiva de aplicação de fato, né, nacional sobre as questões, ela realmente é muito presente, cara, nas análises que a gente vai ler sobre o Losurdo em si. E é aquela questão que a gente estava debatendo também sobre a leitura do mal, né? Tipo, alinhar os nossos estudos para a linha de massas e entender sobre a realidade brasileira. Isso daí é importante pra caramba nos nossos estudos, para a gente compreender, enfim, não só as dinâmicas históricas e políticas e tal, mas entender o marxismo como um todo na luta de classes em si.
E, pô, essa questão que você citou aí sobre a equiparação da violência de uma forma universalizada, como equivalente, é justamente o esvaziamento da análise sobre o que a análise concreta da situação concreta, é o esvaziamento disso e tornar a violência de forma idealizada. E, pô, a partir daí se geram todas essas deturpações possíveis. Tanto igualar os colonizadores aos colonizados, igualar o nazismo, o nazifascismo, a expressão máxima do imperialismo e do colonialismo, tá ligado? Ao socialismo, que é o extremo oposto, é a luta pela emancipação e a libertação dos povos, até mesmo a plano interno, na nossa historiografia mesmo. E, enfim, a gente tem que entender essa questão que ele aponta na sua base concreta, que é o fator de classe. A violência, ela é um fator também de classe. E a gente precisa entender essa questão. E, tipo, é exatamente você tentar transplantar da sua mente para a realidade uma parada, e se a realidade não obedecer à sua mente, você meio que vira as costas e sai andando, tá ligado? Que é isso que aquela pastora faz em relação à luta antifascista lá na Espanha, e a luta dos camponeses contra os latifundiários e tudo mais. E é isso que muitos marxistas fazem em relação à luta, tá ligado? Tipo, e mesmo dentro do marxismo-leninismo, acaba que às vezes recebe influência dessa parada, tá ligado? Dessas posições aí. Eu achei muito interessante quando ele citou essa pastora, ela é francesa ou é espanhola? Porque eu não lembro quando eu li. É francesa. Francesa? Mas enfim, pô, ela tá no germe, o que ela tá falando é exatamente o que é a tese da Hannah Arendt, tá ligado? É basicamente a mesma questão. E o Losurdo ele aponta que isso é só uma posição, assim como a gente comentou no início da discussão, uma posição que ignora a realidade, mas só para se mostrar com uma superioridade moral que não condiz com a realidade também. É só a pessoa tomar uma posição que é confortável para ela. Tipo, existe uma guerra mundial envolvendo as potências imperialistas e o avanço do nazifascismo sobre o mundo. No outro lado, existem as lutas revolucionárias, a Grande Guerra Patriótica, que foi a questão, né, da inserção da União Soviética na Segunda Guerra, e a questão que isso simbolizava, não só idealmente, mas também materialmente, para a emancipação dos povos dominados. E, pô, é fácil tomar uma posição como, pô, beleza, é uma violência equivalente e tal, é só mais uma guerra. E isso esvaziar completamente o que é a realidade. E a perspectiva seja de libertação, ou de independência, ou de revolução, ou de luta, completamente idealizada, no final das contas, é, esse almejar da perfeição e tudo mais, ele acaba levando à própria negação, tá ligado? É negação completa mesmo. É exatamente essa questão que a gente sempre aborda, né? Sobre o esquerdismo também, se usar dessas narrativas. Enfim, eles acabam endossando a violência reacionária no momento que eles apoiam a inércia. Pô, é só você ver na época, no fim da época do PT, tá ligado? Com as leis antiterroristas que vieram com a Copa, com a Olimpíada, tá ligado? Pô, a base do partido toda, e inclusive as cabeçonas do partido, militava, falava sobre não violência o tempo inteiro, que inclusive tipo, foi um fator tipo, extremamente imobilizante na jornada de junho, né, de 2013, justamente por causa dessa postura tipo, de resistência eterna. Enquanto isso, os deles que estavam no Congresso e no Poder Executivo, na presidência, com a Dilma, fizeram essas coisas, tá ligado? A lei de terrorismo e tal, que serviu não só para ser o cacete manifestante fazendo protesto em rua, mas também servindo agora, desde o governo Michel Temer, para reprimir os movimentos camponeses, né? Cara, e nessa questão eu acredito que não seja não só um erro de leitura, mas um oportunismo do cacete mesmo, sabe? Eu não sei se vocês viram quando eu joguei lá no site.
no site, ó, no chat do WhatsApp, mas teve uma sessão no final do ano passado da comissão. Eu não lembro se era a comissão. Acho que era a comissão de segurança do Senado. Eu acho que era isso. Que eles estavam passando o projeto de lei para intensificar a lei antiterrorismo. Um projeto de lei que ele estava sendo trabalhado por Bolsonaro e pelo aquele cara que antes era o assessor dele. Eu esqueci o nome. Ah, o Major. Não é Major Olímpio, não. É um, é um careca. Eu não vou lembrar o nome dele. Mas, enfim, no meio da comissão, a esquerda inteira faltou, cara. A oposição simplesmente faltou uma votação que intensifica a lei antiterrorismo, tá ligado? E, inclusive, o presidente da comissão ele falou isso. Ah, agradecemos pela não participação da oposição, que facilitou a nossa aprovação e tal. Aí eu fico me perguntando, cara, foram eles que aplicaram por essa parada, tipo, tanto na retórica quanto na prática, eles estão pautando a repressão, tá ligado? Dos movimentos sociais, dos coletivos, intensificando a violência reacionária e, enfim, com uma roupagem que é, tipo, pseudo-subversiva, né? Mas na prática eles estão servindo, porra, não estão servindo a reação, eles são a reação em si. E uma parada também que eu queria comentar era sobre o significado, o conteúdo da violência, tá ligado? Tipo assim, quando chega alguém que é, que é pacifista e fala assim, ah, não, mas aí você está se igualando. E aí você diz, não iguale a violência do oprimido com a agressão, assim, do opressor, tá ligado? E essa frase, ela não tá errada, mas ela é imprecisa no sentido de que as pessoas, elas não se dão o trabalho de explicar qual o significado dessa violência, tá ligado? Porque, tipo assim, a violência do oprimido pode ser qualquer um. Tipo, tecnicamente, a Índia era um país colonizado, então o próprio Gandhi era oprimido, e isso ficou claro porque ele não conseguiu nem ser aceito racialmente pelo Império Britânico, tá ligado? E ainda assim, ele pautava, tipo assim, ele justificava a violência, não só do Império Britânico, e depois até justificou a violência do hitlerismo, do nazismo e do Império Japonês, tá ligado? Então, tipo, é muito importante entender essa dialética, tá ligado? Exatamente, para quando a gente proferir essas sentenças, a gente explica, tá ligado? Explica o que significa. Porque, porra, violência do oprimido pode ser qualquer coisa, tá ligado? Pode ser até uma violência reacionária. Pode ser até uma violência reacionária que não tem necessariamente relação com o opressor, vamos dizer assim. Tá ligado? E aí, tipo, eu acho muito importante a gente também ter isso em mente. Que eu tava lendo Che Guevara, nos escritos militares dele lá e tal, e ele sempre deixa muito claro essa questão, tá ligado? A questão do conteúdo da violência revolucionária. E do conteúdo estratégico, tático, ideológico, político e tudo mais. Tá ligado? E aí, tipo, a própria questão que as pessoas têm como, violência, que é exatamente essa questão de violência no absoluto, acaba que também esvazia, tá ligado? Que é a mesma questão de, tipo, de colocar essa dicotomia aí, que é a mesma questão que a gente está discutindo entre socialismo e nazismo, ou de independência dos povos e império, tá ligado? Pô, uma parada também que eu achei maneiro nesse texto, que ele só toca, assim, que eu não sei se ele vai desenvolver lá pra frente e tal. No Niebu, e que ele critica o Gandhi e tudo mais. E eu achei maneiro na parte que ele fala sobre os racionalistas, tá ligado? Que eles abominam a violência e tal. E esse pensamento racionalista é diferentemente do pensamento tipo da ideia da não violência como uma ideia perfeita e tudo mais, que a gente está falando no texto todo, desde lá do começo do livro, mas é exatamente a ideia, tipo assim, que várias pessoas defendem, que é uma ideia de tipo, a não violência é muito mais efetiva e tal, que a gente até discutiu no grupo uma vez. E aí tentar usar as evidências históricas para mostrar que a não violência é muito mais efetiva. E aí eles pegam, tipo, sei lá, negociações do Vietnã com os Estados Unidos que
que o Vietnã acabou proclamando a independência e falam que isso é um momento pacífico e isso foi muito mais efetivo do que anos de guerra, tá ligado? Pô, eu achei muito maneiro esse trecho também. Porque. E a maneira também que ele faz os apontamentos incisivos, né? Sobre Gandhi e sobre a participação dele no, nos massacres lá na África pelo Império Britânico. E a forma com que ele oscilou as concepções. Tipo, o Gandhi, ele meio que tinha um. Não sei se vocês tiveram essa percepção também, mas ele meio que tinha um fetiche, assim, com estados imperiais, tá ligado? E aí, tipo, meio que ele olhava. Por isso que ele olhava tanto pro Japão com apreço, assim, tá ligado? Porque era um estado imperial que não era na Europa, sabe? Cara, mas pode crer, ele tem essa percepção mesmo. Foi o que tu falou, pô. Ele não queria a independência da Índia. Ele queria a Índia títere. Independente se fosse, sei lá, do imperialismo britânico ou então do nazifascismo do Japão. É muito louco quando você estava falando de Gandhi, eu tava pensando assim, pô, Gandhi tinha esse feitiço, era tipo um bagulho bem estético, né? Tipo, dele, ele não explica dele, tipo, não ligava muito para o que estava acontecendo, ele gostava da imagem, tá ligado? Do império, do grande imperador e tal. Ele foi o primeiro. É interessante perceber, eu ia fazer uma piada, mas eu vou explicar antes. Perceber, tipo, como que isso se assemelha a teorias que surgem em países de terceiro mundo, tipo, principalmente em países de terceiro mundo que estão um pouco mais à frente economicamente, assim, tipo o Brasil, a Rússia, a Índia e tal, tipo o BRICS, que surge esse tipo de movimento bem semelhante, tipo, à galera da quarta teoria política, do Dunguianismo, né, de pé entre as ruínas, tipo, como se você fizesse parte de uma grande civilização ocidental que Exatamente, nem cara. faz você, Eu pensei tipo, exatamente isso. tá ligado? Você estava falando anteriormente sobre a guerra do Vietnã e é muito louco como a galera, agora falando de outro tipo de galera, tipo, eles apagam completamente a história por trás desse tipo de acordo, tá ligado? Porque eles proclamam esses acordos falando, é muito melhor fazer acordo do que fazer guerra, porque o acordo resolveu e a guerra não resolveu. Tipo, se não tivesse guerra, não teria acordo, tá ligado? Então, não faz sentido nenhum essa negação. E, tipo, no sentido da imagem, lá na União Soviética, né, quando teve os acordos de Potsdam, quer dizer que no caso na Alemanha, mas aí que foram os acordos, né, de fronteira entre a Alemanha e a Polônia, acordos de pacificação, desmilitarização da Alemanha, os acordos de paz no geral, né, do fim da guerra. Isso é retratado, né, muito na Rússia como uma imagem de uma mulher segurando um tratado de paz e atrás dela várias baionetas. E essa mulher é meio que a mãe Rússia, assim, tipo, e a mãe Rússia com um povão atrás dela, assim, e impondo o tratado de paz pros países imperialistas. Mas essa é a primeira percepção que eu tive sobre o Gandhi, tá ligado? Tipo assim, o Gandhi é NR. Só que ele só pensa na estética do bagulho, tá ligado? Tipo assim, de ter um império, de ser fodão, tá ligado? Gandhi é NR. E tipo, mesmo quando ele fala. Cara, quando ele fala. Ficou muito no sentido NR da coisa. Quando ele fala sobre, tipo. O Japão, né? Não sei se é sobre o Japão, mas ele fala sobre algum fascista assim que tem um apreço sobre os camponeses e quer a volta ao campo e é contra a urbanização e não sei o que Mussolini, lá. pô. Mussolini. Exatamente, exatamente. E aí ele fala, tipo, como a tradição ela se dá no campo, nas relações mais tradicionais e, tipo, milenares e blá blá blá. Porra, Gandhi é muito NR, tá ligado? Cara, Muito. ele passou os 4 capítulos de explanação sobre a filosofia dele, tá ligado? Falando sobre o quão importante era o indiano tipo, ser o cara másculo, tá ligado? Viril, não teme a morte, é o cara de pau duro entre as ruínas, tá ligado? Do mundo moderno.
Cara, é muito louco, cara, porque o cara era idealista a esse ponto, tá ligado? De ficar encucado pura e simplesmente com isso, tá ligado? De que o indiano precisa ser o homem viril, a virilidade do indiano, a princípio, no pensamento dele, viria através tipo, de ser a sede do Império Inglês, né? E posteriormente, tipo, com essa volta do indiano às relações tradicionais. E ele sempre pauta o pensamento dele, mesmo quando ele fala tipo, sobre pacifismo, que o que falta no homem indiano é essa virilidade que posteriormente no pensamento dele foi roubada pela civilização ocidental e suas relações degeneradas e tal. O homem indiano foi afeminado por anos e anos de dominação, não sei o quê, e que isso... Cara, isso é a teoria política pura, tá ligado? É um deboche isso ser tido como pacifismo, tá ligado? Porque a galera. O foda é isso, tá ligado? Porque a galera que é pacifista, tipo, a galera gandista mesmo, tá ligado? Eles são bem assim também, tipo, eles não estão ligados quem foi Gandhi nem nada disso. Eles, tipo, curtem tipo, a imagem dele de hippie doido. É a estética mesmo, tá ligado? Só isso. Cara, tipo, ele chega ao ponto de dizer que é melhor o arado do que o maquinário na agricultura. Doideira. Tem esse trecho aqui que é maneiro pra caramba, do Niebuhr. E Gandhi, Losurdo, né, no caso, falando sobre ele. E Gandhi, na realidade, a não violência professada por ele não é tão absoluta. Niebuhr chama atenção sobre o apoio que o líder indiano deu ao governo britânico durante a Primeira Guerra Mundial. Foi o que a gente falou, né? Mesmo se faz abstração disso, também o movimento de luta pelo autogoverno baseia-se na coerção. Apesar de esta ficar aquém da violência física, em sentido estrito, como no caso do boicote do algodão e dos produtos têxteis ingleses, por outro lado, a própria coerção não violenta pode provocar vítimas e vítimas inocentes. O boicote do algodão inglês promovido por Gandhi teve como consequência a subnutrição de crianças de Manchester, e o bloqueio dos aliados contra a Alemanha durante a guerra provocou a morte de crianças alemãs. Ou seja, em determinadas circunstâncias, também o método do boicote da coerção econômica pode ter caráter letal. Uma conclusão é inevitável. Uma vez admitido que o fator coerção seja eticamente justificado, mesmo que concedamos isso, ele seja sempre moralmente perigoso, não somos mais capazes de traçar uma linha divisória clara entre coerção violenta e coerção não violenta. Pô, nesse sentido, a gente pode fazer várias análises muito maneiras mesmo sobre o que são de fato os métodos violentos, sabe? E até mesmo a guerra híbrida, como que é feita atualmente. Cara, tipo, existem várias formas do imperialismo sufocar um país e aplicar violência, mesmo que não seja só a intervenção militar. E esse apontamento aqui ele é maneiro pra caramba por isso. Pô, e lá na frente, nesse livro, ele vai falar exatamente sobre as revoluções coloridas, tá ligado? Tipo, Irado. a gente tem um exemplo da tentativa fracassada de Revolução Colorida, que foi lá na Praça Tiananmen, na China, em 1989. E naquela ocasião, estava tendo várias revoluções coloridas em vários países da Europa, tá ligado? Na própria Alemanha, na Tchecoslováquia já tinha tido e tal, mas meio que é um processo assim, igual na Ucrânia, tá ligado? A gente não pode dizer que a Revolução Colorida acabou, tá ligado? Sim. E aí, tipo, é nesse sentido mesmo que ele tá falando, tipo, sobre as várias formas de se fazer uma guerra, sobre as várias formas de se agredir, e de se agredir no sentido de reservar um caráter pacífico à sua agressão, sabe? Porque quando você vê a guerra híbrida, ela não se dá só exatamente com morte, com letalidade, tá ligado? Por isso que é muito difícil você fazer esse balanço, tipo assim, demarcar uma linha entre até onde é paz e até onde não é, tá ligado? Porque, pô, a guerra híbrida, ela, tipo assim, muito dela é uma guerra de imagem, de informação falsa,
de imagem, de tipo, de todo mundo tá olhando para uma cortina de fumaça, tá ligado? Quando na verdade tá acontecendo um movimento em outro campo, tá ligado? A gente vê no Brasil, pô, Sarah Winter é o maior exemplo assim de guerra híbrida, da hibridização da guerra que existe, tá ligado? Porque, pô, a Sarah Winter tá fazendo porra nenhuma, ela só tava existindo e sendo idiota, e aí, tipo, exatamente para que houvesse toda essa parada midiática aí da Polícia Federal e tudo mais, que é exatamente para a gente ficar prestando atenção nisso, tá ligado? E é exatamente para a Polícia Federal fazer essa repressão, e aí todo mundo ficar, uhul, pô, reprimiu a Sarah Winter, ela é completamente maluca, não tem como você falar que ela devia continuar fazendo aquelas paradas, tá ligado? Sim. E aí você fala assim, mas aí o que ela faz é antidemocrático e tudo mais, e você até acaba pautando uma repressão no geral, tá ligado? De É um qualquer. avanço estratégico da reação, pô. Tipo, porque, tipo, isso é lei de segurança nacional, tipo assim, repressão de qualquer movimento, qualquer movimentação, qualquer organização, qualquer pessoa que vise mudança de regime, tá ligado? Então, no sentido, você pauta uma violência, que é repressão, mesmo que não seja uma violência letal, tá ligado? Sobre a máscara da passividade, tá ligado? É exatamente esse sentido da guerra híbrida mesmo. Tipo, que você obtém êxito nos seus movimentos, mesmo sem colocar a sua força em campo, tá ligado? E, tipo, Exatamente. tipo, isso pode até levar à letalidade, tá ligado? A letalidade não é completamente improvável, vamos dizer assim. Na Tipo, verdade, porque, até é, né? porque os caras, por exemplo, os caras da guerra híbrida, o teórico lá americano que fala sobre isso, ele formula uma teoria lá sobre. Ih, peraí, cara. Deixei cair o bagulho. Ele formula uma teoria lá sobre a superioridade das forças aéreas numa guerra, tá ligado? E ele não tá falando sobre aviação, ele tá falando de, tipo, usar drone para fazer operação policial, e na cabeça dele isso não é guerra, tá ligado? Na cabeça dele isso é, tipo, operação policial, saca? E aí, tipo, o governo norte-americano vai lá e usa um drone, pá, e desarticula um país todo sem nem colocar suas forças em campo. Cria várias guerras, vários focos, assim, de guerrilhazinhas étnicas e tudo mais, sem nem colocar suas forças em campo, só com essa parada de imagem, tá ligado? Então acaba que, tipo, acaba que é uma morte, ou um assassinato, ou uma guerra, uma agressão pacífico, tá ligado? Sim. É um ganho, pô, é um ganho estratégico, tá ligado? Sem diretamente lançar os meios tradicionais. Cara, e até essas paradas mesmo, tipo, assim como o Luzur da Borda, né? Pô, a gente pode analisar muito isso, cara, até nas questões recentes. Assim como a gente analisou na questão de 2013 e na lei antiterrorismo. A gente também, pô, pode ver aquele episódio recente que foi lá do Porta dos Fundos e tal. A galera, pô, clamando pela lei de segurança nacional, não, pela lei antiterrorismo, para reprimir, tipo, meia dúzia de gato pingado, que era nitidamente uma parada forjada, tá ligado? Forjada para isso, justamente para aumentar, tipo, a repressão em abstrato, genérico. E, cara, isso fica muito claro em vários outros países. Tipo, você vê na Síria. Pô, a imagem que as pessoas têm, as pessoas que acompanhavam na época, porque as pessoas elas esqueceram também, era que, tipo, os rebeldes, eles eram simplesmente pessoas que eram contra a ditadura, contra o governo, e, pô, tinha vários vídeos, cara. Se tu entrava na internet, tinha vários vídeos, tipo, de uma galera chorando, assim, de crianças falando que a gente é oprimido pelo Assad, e blá, 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 tá ligado? Sim. E aquelas organizações, cara, elas são literalmente terroristas, tipo, elas são literalmente fascistas, tá ligado? E elas são Uhum. terroristas pra caralho, não tem nenhuma diferença entre os rebeldes que tremulam a bandeira da colonização britânica na Síria e o ISIS, tá ligado? Teve uma época que até tinha uma diferençazinha, eles eram duas organizações separadas, apesar deles fazerem as mesmas coisas, e depois passou a meio que se confundir, assim, tá ligado? Passou a ser um bolo de uma coisa só, Sim. saca? E aí, tipo, essa parada de imagem, pô. E até no recrutamento deles, mano. Que, tipo, quando os caras vão ser recrutados pra ser dessas organizações, eles não são recrutados falando assim, você vai ser um fascista terrorista e você vai fazer merda.
Não, pô, eles vão ser recrutados falando assim, pô, você vai ganhar dinheiro, você vai ter várias mulheres, você vai ganhar várias armas, você vai ter uma picape, e, tipo, você vai poder andar, sei lá. E, tipo, a propaganda que faz é que, tipo assim, que os caras são bonitos e tal. Então, se você for ver um vídeo do ISIS, se você for ver um vídeo do Capacetes Brancos, você vai ver vários caras bonitos, tá ligado? Uhum. Aí você fala assim, porra, tem até um vídeo no Netflix dos Capacetes Brancos fazendo propaganda e tal. E tem um cara, tipo assim, que é literalmente um terrorista, tá ligado? Que é literalmente da Al-Qaeda, que eles colocam lá pra falar, pra fazer propaganda pro Capacetes Brancos. E aí ele é todo bonitão, assim, tipo, um jovem e tal, idealista, não sei o que lá. Que é exatamente essa parada de guerra de imagem, tá ligado? Sim, Eles tomam êxito sem fazer porra nenhuma. Só fazendo isso, a tá ligado? estratégia é essa mesmo, né? É, tipo, quando eles falam assim, desarticular o inimigo, eles falam exatamente, o inimigo pode não ser uma pessoa ou um povo, pode ser só a existência de uma nação, tá ligado? Pode ser só a ideia que essa nação existe, saca? Uhum. Cara, até a questão mesmo de Rojava isso também, né? Tipo, a galera, mó roupagem de autonomista, antifascista, caralho, a quatro, e na prática é a mesma coisa. Exatamente. É bonito, tá ligado? Sim. Pô, aí os subversivos do Ocidente vão gostar porque tá lutando contra a ditadura do Assad. E, pô, é uma revolução anarquista, autonomista, E, que cara, é. na época da Iugoslávia, isso ficou claríssimo, porque foi a época que, tipo assim, meio que se pautou essa ideia. E foi exatamente no começo da década de 90, assim, tá ligado? E aí, tipo, a galera ficava do lado, literalmente, se formulou uma ideia, tipo assim, que determinadas organizações bósnias, que eram religiosas, que eram terroristas, tá ligado? E essas organizações estavam certas, dentro da loucura lá da Iugoslávia, tá ligado? Se você entrar nesse site, nesses tipo, grupos, que a galera fica discutindo narrativa militar e tal, ou grupo de meme também, que a galera discute narrativa militar de gringo, direto vai ver uma bandeira da Bósnia, com a galera falando da Iugoslávia, tá ligado? Que aí se formulou a ideia de que, tipo, tinha um que estava certo e acabou que formulou, tipo, a ideia de que a guerra fratricida estava certa, tá ligado? Aham. O Losurdo mesmo, ele fala bem sobre a Iugoslávia, né? Eu vi que tem texto dele aqui no Marxista. É, Vou dar uma lida hoje também, e depois de ler cara, esse do Tchê. um ser humano que é esquerdista, esquerdil do esquerdismo, que apoiou a OTAN em relação ao próprio país foi o Zizek, tá ligado? Pô, pode crer. Zizek é mó merda, cara. Cara, ele literalmente apoia a OTAN contra o próprio país. Quais eram as prerrogativas dele? Até o Petkovic é mais progressista que o Zizek. O Zizek apoia tudo que a OTAN faz, né? Não só contra o país dele, tipo, tudo que a OTAN faz, o Zizek vai lá e fala, tipo, this is right. Aí dá uma fungada. Vou achar aqui um texto, peraí. E, cara, a galera reivindica o Zizek como se ele fosse o marxista da atualidade. O que o cara faz é discutir com o liberalzinho, pô. Fazer review de Kung Fu Panda. Hoje podemos ver que o paradoxo do bombardeio na Iugoslávia não é o que os pacifistas ocidentais vêm reclamando, que a OTAN desencadeou a mesma limpeza étnica que deveria estar prevenindo. Não, a ideologia da vitimização é um problema real. É perfeitamente possível ajudar os albaneses indefesos contra os monstros sérvios, mas sob nenhuma circunstância devem lhes permitir mão, lançar mão desse desamparo, para se manterem como um sujeito político soberano e independente, mas não só a OTAN que despolitizou o conflito. Seus oponentes na pseudo-esquerda também. Para eles, um bombardeio da Iugoslávia representou o último ato de desmembramento da Iugoslávia de Tito. Representou o fim de uma promessa, o colapso de uma utopia multiétnica e do socialismo autêntico na confusão de uma guerra étnica. Mesmo um filósofo político tão perspicaz quanto Alain Badiou ainda mantém que todos os lados são igualmente culpados. Havia puristas étnicos de todos os lados, ele diz, dentre os sérvios, os eslovenos e os bósnios. Me parece que isso representa um anseio esquerdista pela Iugoslávia perdida. A ironia
é que essa nostalgia considera a Sérvia de Slobodan Milosevic como sucessor daquele estado dos sonhos, exatamente a mesma força que tão efetivamente matou a velha Iugoslávia. Zizek. Cara, que merda, cara. Na moral mesmo. Aí ele fala assim: ameaçados pelo nacionalismo sérvio, até mesmo nacionalistas eslovenos e croatas preservaram o respeito pela Iugoslávia de Tito. Em todos os casos, para seu princípio fundamental, a federação de estados constituintes iguais, com total soberania, incluindo o direito à secessão. Qualquer um que negligencie isso, qualquer um que reduz a guerra na Bósnia a uma guerra civil entre vários grupos étnicos, já está do lado dos sérvios. Foi a agressão sérvia sozinha e não o conflito étnico que causou a guerra. Zizek. Análises que envelheceram mal. Porra. E, cara, a gente vê muito isso em relação a qualquer país. Tipo, tu vê na China, em geral. Tipo, toda vez que eu tô lendo alguma coisa sobre a China na internet, num canal que as pessoas leem, pessoas no geral. Aí tem alguém falando assim, mas a China oprime o Tibete. Mas a China oprime os uigures. Mas a China oprime Taiwan. Caralho, que ridículo. Taiwan é literalmente, porra, tá ligado? É sempre assim, né, cara? As narrativas também, pô, da própria guerra híbrida. E, cara, isso fica claro como essa propaganda aí é propaganda de guerra, tá ligado? E no caso da própria Coreia também, saca? Na Coreia principal, né? É o que mais se É. expressa. Pô, tu abriu o jornal. Não, pô, o Fantástico. Eles falarem que lá é uma monarquia confuciana. Porra, é bizarro, cara. As coisas que os caras falam, tá ligado? E é sempre na questão de desmoralizar e de deixar de forma vexatória para a opinião pública, enfim, dominada, né, pela ideologia liberal, e justificar mesmo a intervenção. É um povo bárbaro, foda-se. E, cara, isso é ridículo. Tipo assim, mesmo se for ver, tipo, é o que a gente tava discutindo antes. Aquela parada lá da Coreia do Sul, tá ligado? Se você for ver a Coreia inteira, saca? Isso é completamente a posição antidemocrática mesmo e completamente de guerra contra a Coreia como um todo, saca? Não só Sim, de, de tentativa de desarticulação da Coreia no norte, mas é de anexação da Coreia pelo imperialismo, tá ligado? Exatamente, tipo, de oposição aberta à reunificação da pátria, tá ligado? Que é a reivindicação popular, assim, tipo, na Coreia toda, saca? E a galera é presa, tipo, na Coreia do Sul por causa disso, tipo, se você for um militante da reunificação, você pode sofrer vários processos, ou até ser sim. preso, tá ligado? Tipo, uma galera Aham. assim, tipo, e, tipo, o governo da Coreia do Sul sempre tem, tipo, uns espiões aí que ficam caçando sul-coreanos ao redor do mundo que são a favor da reunificação, tá ligado? Mesmo Caraca, fora da doideira. Coreia. Fascismo, fascismo mesmo, tá ligado? Pô. E a galera, tipo, lá na Coreia do Sul, sempre que tem movimentos, assim, tipo, mesmo a galera que perdeu contato, assim, com o marxismo, com a ideia justa e tudo mais, sempre que tem movimentos guerristas dentro do governo da Coreia do Sul, a galera protesta. E tem imagens recentes, assim, tipo, de um cara deitando o corpo no chão quando tava passando um caminhão de comboio do exército da Coreia do Sul, tá ligado? Foi maneiro essa parte que falaram também lá na live, pô, dos 70 anos da Guerra da Coreia, eles Pô. falando sobre essa movimentação dos sul-coreanos pela reunificação e a forma que eles são reprimidos. Que a gente analisa muito de forma estática, como, pô, o povo sul-coreano, ele enfim, ele é neutralista em relação à divisão do país. Mas não, pô, existem vários movimentos reacionários que são justamente institucionais para fazer com que essa galera não paute a reunificação. É foda. E, pô, a repressão lá na Coreia do Sul, tá ligado? Ela é brutal, saca? Bagulho de. Cara, no levante de Gwangju, que até citou também na live da Coreia, a repressão foi brutal, assim, com
com dezenas de milhares de mortos, tipo, talvez 40, talvez 60 mil mortos, mas não se sabe o número ao certo. E, tipo, o exército vinha atirando, tá ligado? E foi Aham. agora, cara. Tem pouco tempo essa porra. Tem 40 anos e tal, mas foi assim, na década de 80, assim, tá ligado? E até hoje tem movimentos assim que estão duramente reprimidos com morte. E o exército veio com fogo, pô, pra incinerar a galera, assim, com lança-chamas, tá ligado? Caralho, bizarro, né? Bizarro, bizarro, sabe? Os Estados Unidos até, tipo, tanto lá no governo do Sigma ali, quanto depois nos outros governos, na sequência das ditaduras militares, ele tentava o tempo todo, quando tinha essas repressões bizonhas, ele tentava até se desvincular, tá ligado? Falar que ele não tinha nada a ver com a ditadura na Coreia do Sul e tal, falar que era porque os coreanos são doidos, tá ligado? Caralho, ainda jogava pra isso, né? Tipo, nem. Exatamente, cara. Cara, e Gwangju foi uma comuna, tá ligado? O Kim Il-sung falou que Gwangju foi uma comuna de Paris, na Coreia, saca? E, tipo, Aham. Gwangju durou menos do que a comuna de Paris, mas só que foi um movimento, tipo assim, foi uma cidade que virou uma comuna mesmo, saca? Mesmo que de maneira incipiente, o povo tentava se opor, assim, ao poder instituído e tentava instituir um novo poder, saca? E aí o Foda. povo, tipo, viu que o exército estava massacrando eles, eles iam lá, roubavam o comboio do exército, o povo normal mesmo, tipo. E eles criaram um exército que eles chamaram de exército civil, tá ligado? E desde sempre teve apoio enfim, direto da Coreia ou não? Sim, pô, sim. E, cara, a maioria suprema dos coreanos, eles veem a Coreia do Norte como parte do seu país, tá ligado? Ao invés de um inimigo, como, sei lá, Uhum. deve ter taxista que fala merda, mas todo taxista fala merda, tá ligado? Normal, né? Pô. É porque tem uma galera que fala assim, eu fui pra Coreia do Sul, aí o taxista falou merda. Porra, mano, tá ligado? Aí, tipo, tu ignorou a opinião das Se tu for no massas. Rio, tu vai ouvir também, Tu porra. ignorou a opinião das massas populares por causa do taxista. Aí tu concorda com o taxista daqui também, tá ligado? Pô, última vez que eu fui pro Rio, o taxista era maneiro. Cara, eu já peguei um Uber, mano, aqui. Eu peguei um Uber que puxou papo comigo de revolução, tá ligado? E eu nem tinha falado porra nenhuma. É que você tá com essa carinha, Pedro. Falou Você tá sobre o muito quê? revolucionário. Tá parecendo o Stalin jovem. Caralho, minha mãe fala exatamente isso. Você parece aquele cara. Aí eu, que cara? Ela, aquele lá que você tem uma foto dele, tá ligado? O cabelo tá igualzinho. Pô, eu queria fazer um comentário sobre o texto, só que eu tinha me inscrito no chat mó tempão, daí eu acho que ninguém leu e eu acabei ficando ocupada. Só que é lá do início, não sei se vale a pena ainda voltar, né, no assunto. Vale, pô, fala aí. Fala assim, pô. Pô, então, eu ia fazer um comentário, né, sobre o texto em si, porque antes mesmo, Natan, de ter essa dinâmica, né, de fazer um apanhado de tudo que a gente estudou, eu fui começar a ler o capítulo ontem ou foi hoje, não lembro agora, e aí eu tive um momento assim de, sabe, quando você para pensar e fala, nossa, por que que eu estou estudando isso? Ou, sei lá, você não consegue associar e você fica, meu Deus, será que eu estou chegando em algum lugar, sabe? Por que que eu estou estudando isso? Aí eu voltei na introdução, falei, cara, na introdução ele deve me explicar por que que eu estou lendo isso. Aí eu peguei um pedacinho, né, que eu acho que é interessante, assim, só para recapitular, se meu celular me ajudar, dá para eu ler, mas que onde ele conclui a introdução falando assim, né? Conhecemos as lágrimas e o sangue de onde jorram, com modalidades e resultados bem diferentes entre si, os projetos de transformação do mundo através da guerra ou da revolução. A filosofia do século XX, a partir do ensaio publicado em 1921 por Walter Benjamin, comprometeu-se com a crítica à violência, inclusive quando ela tem a pretensão de ser meios para fins justos. Mas o que sabemos nós dos dilemas, das traições, das decepções e das verdadeiras tragédias que viveu o movimento que se inspirou no ideal da não violência? E aí eu achei muito característico, sabe? Bem marcante assim,
E, tipo, na verdade, eu nem tinha tanta expectativa que realmente eu ia entender, né, enfim, esse contexto mais amplo do livro, mas quando eu cheguei nesse ponto, eu acho que eu entendi qual que era mais ou menos o objetivo dele, né, com os textos. Então, no geral, eu achei uma leitura muito boa. E como ele era professor de história da filosofia, né, parece, eu me senti meio que tendo uma aula de história, mas com a historiografia certa, sabe? Parei para refletir também na importância disso, sabe? E confrontar todas essas. é, esse viés torto, né, de como é contado esses episódios históricos e esses processos, como no capítulo agora que a gente leu por último 5, né, ele retratou a própria emancipação da Índia, né, e como todos vocês já chegaram a pontuar aí na fala de vocês. E aí, só para concluir, porque, assim, só queria falar amplamente, né, o que eu achei do texto, que eu achei muito bom nesse sentido de fazer essa crítica, né, e colocar também a importância científica de a gente estudar isso enquanto revolucionários, enquanto comunistas, né, porque ele pontua muito bem, inclusive, algumas rupturas, tipo, o momento que o movimento socialista ele surge aparentemente, né, como uma forma de controlar a violência, lá naqueles primeiros, acho que foi no segundo capítulo, não tenho certeza, e aí ele vai mostrando um pouco esse desenvolvimento, inclusive algumas derrotas também, né, de leituras não tão acertadas e ajustes que precisaram acontecer. Então, eu acho que é bem interessante a gente olhar isso no viés de aprendizado, né, do movimento socialista. Então, eu gostei bastante, sim. Queria acabar até, né? Provavelmente vou acabar de ler, porque eu acredito que ele vai entrar mais a fundo em outras experiências e em outros conflitos, que ele só deu uma pincelada, né? Na Rússia, na União Soviética, na China, se eu não me engano, e acho que na Coreia. Aí eu não sei se mais para frente ele fala, né, de outros movimentos revolucionários. E aí, por fim, nesse capítulo 7, né, só para reafirmar isso, tem uma parte que o Gandhi fala que eu achei bem emblemático, assim, né? E talvez gere até discussão, mas vou pontuar mesmo assim. Quando ele fala o seguinte: fascistas e nazistas são uma edição revisada das chamadas democracias, quando muito, uma resposta aos crimes dessas últimas. Não causa maravilha que Hitler e seus asseclas tenham alçado à ciência a violência não científica desenvolvida por seus antecessores na exploração por suas vantagens materiais das chamadas raças atrasadas. Ou seja, nesse ponto, né, apesar de ele ser todo contraditório, ficar indo e voltando, não sabe se é pacifista, não sabe se contribui para a violência, não sabe de que lado ele fica. Eu acho que nessa fala dele, ele demonstra estar caminhando para o entendimento do colonialismo em si, entendeu? Apesar de ele ter chegado a conclusões muito equivocadas, né, em todo o contexto histórico dele, eu achei essa fala muito interessante e eu acho que pontua bem essa importância mesmo de estudar cientificamente certas coisas, entendeu? Eu acho que faltou bastante nele aqui, talvez não por falta de oportunidade, né? Talvez por oportunismo mesmo, ou, sabe, por outras prioridades, e aí isso torna, né, a atuação dele errada em si, mas colocar que eu achei muito interessante para a gente reafirmar, né, a importância de estudar cientificamente essas coisas. E, por fim, quando ele faz uma homenagem ao Stalin, né, lá mais para o final do texto também, que é outra coisa para mim que é emblemática, assim, eu acho que demonstra bastante isso, né, que no texto ele diz assim: a homenagem aqui parece dirigida principalmente ao protagonista de Stalingrado, confirmando o nexo que une a derrota do Terceiro Reich, nem mais em geral, dos três países, que era Alemanha, Itália e Japão, mais comprometidos, né, em relançar a tradição colonial, ou seja, ele demonstra o nexo que existe entre a derrota deles com a ascensão do movimento anticolonialista mundial e com a conquista da independência por parte da Índia. E é o que todo mundo falou, mas só voltando a frisar de novo, né? Como ele faz, ele conclui acertadamente essa historiografia que a gente aprende de maneira tão errada, dos pontos históricos mesmo, né? Das ações que levaram ao fim desse processo de conflito mundial.
achei bem interessante e demonstra também, né, essa coisa que o Gandhi tinha também e que com certeza deve ser criticado, mas eu acho que aponta para pontos interessantes da própria história em si, né, do período, essas contribuições que o Losurdo capinou aí, né, enfim, e aí juntou pra gente. Era mais ou menos isso. Pô, eu achei muito interessante também esse texto aí, esse trecho que você leu, e inclusive a próxima citação, que tem logo após essa daí que você falou sobre a comparação das democracias liberais, imperialistas, com a ascensão do nazismo. Aí ele bota: nós resistimos ao imperialismo britânico, assim como ao nazismo. Se há uma diferença é na intensidade. Um quinto da raça humana foi subjugada pelo regime opressivo inglês, com meios que não podem ser aprovados. Pô, e é justamente nessa questão, né, que você falou. Ele tá em vários dilemas morais, éticos e religiosos. Ele tem, tipo, é, uma uma questão ideológica que impede ele de se afirmar de forma decisiva sobre as questões, mas ele consegue fazer uma análise maneira mesmo, uma análise interessante sobre o que é a democracia liberal e como que o fascismo e o nazifascismo eles são um produto do que é o próprio status quo do, das potências liberais, sabe? Achei muito interessante mesmo esse apontamento. Pois aí, além disso, até mais avançado que muitas leituras, né, que a gente tem do que é o nazismo, do que é o fascismo hoje, a galera viajando muito na maionese, colocando como se fosse, tipo, uma mutação que não tem origem em nada, tá ligado? Como se fosse, nossa, o ápice da barbárie humana gera o nazismo, e muito pelo contrário, né? E eu achei muito interessante, e nesse trecho ainda, eu até anotei outro, mas eu não falei porque eu achei que eu já estava falando muito, que ele fala assim: afirmo que na Índia temos um governo hitleriano, ainda que camuflado em termos mais brandos. E aí é onde ele introduz a questão de ele ver a possibilidade de fazer algum acordo com o Japão, né? Ou seja, ele entende a relação imperialista, né? Quer dizer, em partes, eu acho que ele nem entende 100%, mas ele entende a relação colonialista da Grã-Bretanha com a Índia, mas ele não entende o contexto imperialista mundial no todo, né? Porque ele deixa claro ao pensar que é possível fazer uma aliança com um outro setor imperialista, sabe? Então é bem isso mesmo. Sim. E, cara, isso vai muito de encontro também com a discussão que a gente estava tendo do próprio a prática, sabe? Tipo, ele consegue ter uma percepção superficial, sensorial sobre o que é o domínio do colonialismo britânico, mas por ele não elaborar essa questão e ficar só enfim, em pautar em abstrato a independência desse colonialismo, mesmo que, enfim, endossando a reação em outros sentidos, ele não consegue compreender ao todo o que é, tipo, a luta pela emancipação e a superação dessa ordem. E acaba ficando nisso, né? Tipo, bora apoiar os fascistas japoneses, que nem ele aponta aquele Bose, né? O líder indiano, que era, enfim, ele lutava contra o colonialismo britânico, mas ao mesmo tempo endossava o nazifascismo japonês. Aí, tipo, fica nessa parada meio mistificada sobre o que é a superação dessa condição. E, pô, é maneiro porque o Losurdo, ele monta de fato que, pô, de fato o marxismo ele é a superação. É muito bom mesmo a análise que ele faz. E, E foi o cara, que eu você achei, falou. Cara, só esse apanhado que ele bota já é mais avançado do que muita análise de muitos professores universitários que a gente tem, sabe? eu achei também interessante, dentro dessa parte, e no livro como um todo, tá ligado? Todos os livros do Losurdo e tal, que é essa questão que ele coloca exatamente igual ao Frantz Fanon, sabe? Que é enxergar a luta pela independência dos povos, a luta dos condenados da terra, tá ligado? Que é exatamente a luta contra a supremacia branca mundial, tá ligado? Mesmo Gandhi entendeu isso, tá ligado? Que, tipo assim, primeiramente ele achava que ele tinha que dizer para a Alemanha e para a Inglaterra, no caso, que ele era ariano, que tudo mais, que a raça ariana é indiana e tal, tá ligado? E mesmo quando ele tá falando essa parada aí do Japão, ele tá falando dentro da perspectiva que a gente até leu lá nos primeiros capítulos,
que ele falava assim, o Império Japonês meio que fez cair por terra, assim, ou pelo menos um pouco, a empáfia dos brancos europeus e tudo mais, tá ligado? Então, tipo, ele compreende isso dessa maneira difusa e tal, porque ele, ao mesmo tempo que fala de se unir ao Japão, ele elogia a luta contra o Japão, que, tipo, a China, sabe, que também é um país que venceu a Segunda Guerra e tal, e ele elogia a China, elogia a luta dos chineses e tal, tá ligado? Mas aí ele compreende dessa maneira e tal, sabe? Mas eu acho maneiro, assim, do fio da meada todo do livro, como ele coloca a questão da independência nacional, dos povos coloniais e semicoloniais, dentro da questão da luta racial contra a supremacia branca, tá ligado? Então, tipo assim, essa parada pra mim é marcante, assim, quando eu leio qualquer livro do Lozoso, tá ligado? Como ele coloca essa questão, assim, saca? Pô, o Gandhi ele era tipo o Ítalo Paulista da Moca, que na juventude ele tentava exaltar, tipo, a sua supremacia, tá ligado? Aí depois ele entrou em choque com as contradições e virou um anarquista, sem concepção sobre as coisas. É interessante sobre o que a Valesca estava falando, tá ligado? O que a gente sempre fala aqui no grupo, tá ligado? A realidade, ela é contraditória. E apesar do Gandhi chegar a esse nível de consciência, vamos dizer assim, ele nunca ultrapassa isso, muito pelo contrário, tá ligado? Ele acaba que é um entrave no próprio desenvolvimento do país, tal como foi o Kai-shek, tá ligado? Na China. Tipo, é um líder que é nacionalista, tá ligado? E luta pela independência do próprio país, mas que tem ilusões de império e as ilusões de império, isso é idealismo burguês, tá ligado? Eles se inspiram justamente nas figuras que estão mais próximas dele, igual o Chiang Kai-shek, tipo, ele capitulou pro Japão, tá ligado? Sim. No fim da guerra. Então, eu achei interessante perceber essa semelhança, porque o próprio Partido Comunista Chinês, ele foi aliado do partido do Kuomintang, né, do Chiang Kai-shek, mas é uma figura que, apesar de ter certos apontamentos na direção certa, todas as outras formas de prática deles, tipo, leva o país a concepções erradas e é uma forma de luta errada. Tanto é que, tipo, apesar do Partido Comunista da China esse aliado com o Kuomintang, esse alinhamento foi rompido justamente por conta das posições do Chiang Kai-shek de capitulação frente ao Império Japonês, tá ligado? Então, é bem semelhante. Não tão encarniçado assim, porque a presença japonesa na Índia não era tão forte quanto foi na China. Mas, ainda assim, né, é uma capitulação muito grande. E apesar dele chegar a essas conclusões, a grande maioria dos líderes daquela época não tinham uma visão tão louca, mirabolante de Stalin, a qual a gente tem hoje, tá ligado? A galera, tipo, respeitava ele como um grande líder. Até mesmo os presidentes dos Estados Unidos, das potências imperialistas, tipo, todos eles respeitavam o Stalin como um grande, quando não como um grande revolucionário, como um grande estrategista, um grande político. E é interessante notar isso justamente, que a gente sempre repete aqui, que a realidade ela é contraditória. Então, apesar do Gandhi alcançar esse nível de pensamento, não é como se isso não fosse tão hegemônico na época dele, e também não é como se ele não tivesse posições completamente reacionárias que em outros países que tiveram uma luta mais encarniçada com o Japão fascista, culminou na expulsão de um líder como Chiang Kai-shek, em comparação a Gandhi, do país deles, tá ligado? Pô, Henrique, você falando disso até me lembrou de uma outra contradição, sabe? Porque por mais que ele tivesse essas tendências, né,
pequeno-burguesas e tal, ele tinha uma outra contradição que eu acho relacionada com a religião em si, né? Que era negar o desenvolvimento, que, tipo, para a pequena burguesia, para a burguesia nacional, em tese, isso seria totalmente ruim, né? Na verdade, ele estaria indo contra, talvez, o próprio interesse dele. Então, sei lá, só me fez refletir o tanto de contradições mesmo, assim, que ele expressava, né, nessa atuação dele política que ele tentou fazer aí de líder. Tanto é que a Índia, por seguir esse caminho para a independência do próprio país, eles nunca se desenvolveram para além de uma potência, desculpa, para além do semifeudalismo tal qual o Brasil, tá ligado? É um país que tomou isso para si na sua própria independência, na própria construção na própria construção da identidade nacional indiana, tá ligado? Mais intrínseco mesmo. Isso. Tomou tanto isso para si que não conseguiu desenvolver, tá ligado? E não conseguiu desenvolver muito porque não tinha interesse mesmo, tá ligado? O Gandhi era contra isso. Ele prezava pelas relações tradicionais e tudo mais. E eles não desenvolveram isso, continuam uma semicolônia e uma semicolônia semifeudal até hoje, né? E é isso, eu esqueci que eu ia falar depois. Uma parada que eu tava pensando também era a questão, tipo, exatamente a questão de classe, sabe? Porque dentro da luta pela independência, mesmo na luta democrática pela independência, na luta pela terra, pela nacionalização das próprias riquezas e tudo mais, dentro dessa luta, né, ainda assim, a pequena burguesia ou a média burguesia, eles não têm a capacidade de levar essa luta até o fim, certo? De levar essa luta até as últimas consequências, como o Stalin diz. Certo? E aí eu estava pensando sobre o Brasil, em outro contexto, numa outra época, assim, onde não existia proletariado, mas no contexto da independência do Brasil, né, que existiam classes progressistas, mas, tipo, o próprio Nelson Werneck Sodré fala isso. Todas as classes do Brasil, todas as classes que eram brasileiras, mesmo as que hoje são reacionárias, elas tinham interesse na independência, certo? Então, tipo, a independência no sentido progressista, no sentido de independência de fato, assim, de caráter de progresso nacional e tudo mais, essa independência das classes progressistas, ela só veio, assim, a ser formulada de maneira mais demarcada com relação às classes reacionárias muito depois. Sabe? Não é exatamente o caso da Índia, porque já tinha proletariado e Partido Comunista. Mas pensando sobre como todas as classes no Brasil, eles tinham interesse na independência, sabe? E exatamente por causa disso, a independência não se confirmou de fato, tá ligado? Sim. E isso é interessante também a gente observar que como as limitações desse tipo de independência, né, entre aspas, tipo, de você deixar de ser uma colônia para passar a ser uma semicolônia, né? Porque a gente, enquanto marxista, a gente acredita que a independência só vai vir através da Revolução Democrática, tá ligado? Não através dessas independências de acordo, tal, que são feitas, tal como foi no Brasil, como foi na Índia, e como foi em vários países de terceiro mundo, principalmente os países de terceiro mundo que são são maiores e produzem mais excedente agrícola, né? Como que isso é reforçado aqui dentro do nosso país, justamente porque para esses líderes isso é o desenvolvimento, tá ligado? O Gandhi traz isso para a gente falando que de uma maneira super idealista, né? E isso vai trazer de volta a masculinização da sociedade indiana e tal. Mas a gente vê discursos que tipo são bonitinhos, disfarçados de análise política,
Na própria pequena burguesia, na média e na grande burguesia brasileira, tá ligado? Quando a gente vê os candidatos que representam essa galera. Por exemplo, a retórica do Ciro Gomes, que é tipo um cara que a grande maioria da galera pequena burguesa, classe média, assim, que tá perigando de se proletarizar, tá ligado? Tem como um cara, tipo, que é cabeção, que é o cara que vai ajudar a gente. Pô, meus pais são assim, tá ligado? O Ciro Gomes, ele vê o Brasil como pura e simplesmente como uma potência agrícola, tá ligado? Ele acredita que o desenvolvimento do Brasil ele vai acontecer porque o Brasil é o celeiro do mundo. Então, a pequena burguesia, os seus líderes, e não só a pequena burguesia, que o caso do Ciro Gomes não é esse, né? O Ciro Gomes, tipo, ele vem de uma família da burguesia burocrática brasileira, tradicional, desde a época da ditadura até hoje. Então não é o caso dele, mas é o caso de vários outros líderes que, tipo, enxergam o país dessa forma, tá ligado? Que o desenvolvimento industrial outro tipo de discurso também, partindo para um lado mais pequeno burguês, esquerda liberal. O que a gente estava falando outro dia, tá ligado? O discurso da agroecologia. É um discurso de terceiro mundo, tá ligado? Que é o celeiro do mundo e que a gente tem que trazer isso pra gente. Não. Então, a gente vê que, apesar da galera, das classes burguesas que estão mais próximas da gente, ideologicamente falando, eu não estou falando que eu sou operário nem nada aqui, não. Mas, assim, mais próximas da gente, em pensamento, é justamente isso, tá ligado? Porque eles falham à medida que eles... Aqui no Brasil, principalmente porque a gente não tem uma luta encarniçada pela independência, porque para todos esses burgueses a gente já é independente, tá ligado? Desde a época do Dom Pedro. Mas, assim, uma luta para a luta que esses burgueses botam como estandarte hoje em dia no Brasil é a luta para a gente atingir o nosso potencial máximo de potência, tá ligado? E eles acreditam que isso vai acontecer exportando soja, milho, cana e café. E eles não enxergam que isso é justamente o que está atrasando todo o desenvolvimento do nacional, tá ligado? E isso só vai vir a partir da Revolução Democrática. Nos países de terceiro mundo, não tem como acontecer, tá ligado, de um líder burguês, tal como os exemplos que eu citei agora do Brasil, tal como Gandhi, tal como Chiang Kai-shek, ascender o poder e conseguir fazer com que o país seja, de fato, independente, deixe de ser uma semicolônia, tá ligado? Não tem como. E eu tava pensando, tipo, que o Nelson Werneck, ele fala assim, quando ele tá falando sobre o tráfico negreiro, que ele caiu, assim, de, do auge dele, né? O auge do tráfico negreiro foi no período açucareiro, aí depois teve os outros períodos do desenvolvimento do Brasil, e ele acabou caindo no fim da mineração e do período cafeeiro, assim, no Segundo Império e tal. Só que, tipo, dentro do tráfico negreiro, dentro da escravidão em si, os estados onde mais tinha escravos, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, ele diz assim, quando ele fala sobre esses estados, ele diz assim, o Distrito Diamantino foi o lugar onde nasceu a concepção emancipadora das massas, tá ligado? Então, tipo, eu estava citando esse trecho exatamente para falar sobre como essas posições de negação da independência do Brasil, elas acabam se colocando nesse aspecto de negação do próprio povo brasileiro enquanto povo, tá ligado? Acho que a gente pode se encaminhar para o final da reunião, né? Abrir para o pessoal falar aí o que vocês acharam desses 5 capítulos que a gente leu. A gente chegou praticamente na metade do livro e a gente vai retomar ele depois. Agora a gente vai começar a estudar alguns textos soltos, alguns maiores, outros menores, até a gente retomar o Losurdo
E a segunda parte do livro ele fala mais sobre os movimentos pacifistas contemporâneos mesmo, tá ligado? Ele termina o livro falando sobre os dias atuais. Então, sei lá, tipo, eu acho que a gente podia já encaminhar para o final e o pessoal fica à vontade para falar aí o que vocês acharam dos capítulos que a gente leu até agora. Eu dei uma travada aqui, mas eu acho que agora voltou. Eu acho que a gente pode caminhar para o final mesmo. Já tá bom. Eu acho que foi maneira a leitura, pois esses 5 capítulos deu uma perspectiva boa, não só histórica, mas para a gente compreender, assim como a Valesca falou, uma compreensão crítica, né? E, pô, entender mesmo como que funciona essas relações dentro da luta de classes. Eu acho que é bom pra caramba para a gente estar movendo as próximas discussões também. E teve um nexo com os estudos que a gente já teve. Também achei que, tipo, que a leitura foi boa, e também serviu pra gente fazer a primeira leitura, assim, não a primeira, porque a gente já fez outras, mas uma leitura mais aprofundada historicamente, dentro do grupo, sabe? E, e pautar essa questão da luta dos povos coloniais e semicoloniais, da independência e tudo mais, que a gente já até falou sobre isso em outros momentos, que muitas pessoas não estavam aqui e tal, que estão hoje no grupo, tá ligado? E, tipo, foi um texto, assim, muito importante para a gente dar sequência no nosso estudo. Aí, até o grupo, até a morte do grupo, se um dia ela ocorrer, sabe? Então, tipo, é maneiro para a gente, tipo, contextualizar todos os textos que a gente for ler, por exemplo, o próximo que a gente vai ler do Socialismo na Ciência, dentro da luta pelo socialismo científico no mundo e pela independência nacional na Coreia e em vários outros países, ou então, tipo, se a gente for ler alguma parada do próprio Partido Comunista da Índia, do Partido Comunista das Filipinas, ou sobre a luta no Brasil, que vai tocar nessa questão, tá ligado? Querendo ou não, serviu muito também para a gente, tipo, contextualizar a nossa luta do povo brasileiro na luta mundial, assim, tá ligado? Contra o imperialismo e tudo mais. E como perspectiva inicial, assim, também, sabe? A perspectiva aprofundada e inicial de entender a luta pela independência dos povos. Pô, eu acho que ele foi muito feliz também para pintar esse quadro histórico, sabe? Teve momentos que eu tava lendo assim que eu me senti naqueles conflitos, sabe? Me senti, sei lá, pensando até subjetivamente quais eram os impactos daqueles acontecimentos e os desdobramentos, sabe? Nessa luta aí da galera que levantava a bandeira contra a violência, né, da não violência, e pô, achei que foi muito bom mesmo nessa contextualização, né, para a gente entender mesmo o que estava acontecendo, porque hoje acaba que a gente tem visões já, inclusive dos dois lados, eu acho, sabe, até do lado mais liberalista, mais hegemônico, assim, da classe dominante, como também dos acúmulos da oposição, né, da esquerda, enfim, do socialismo. Às vezes a gente não faz esse retorno assim para entender o surgimento de algumas coisas. Então, eu achei isso bem interessante para a gente se sentir mais familiarizado, sabe? Quando a gente for ver as coisas mais para frente, como o Pedro mesmo está colocando, eu tenho certeza que a gente vai acabar revisitando, né, esses conflitos e algumas coisas que aconteceram nesse período também para poder ter uma visão melhor assim dos conflitos que a gente vai analisar mais para frente e os que estão por vir, né? Então achei bem legal isso. Sim, eu gosto muito de ler o Losur, do Hermeto estava falando ali que é a primeira vez que ele leu, porque ele é um autor que todos os livros dele que eu li até hoje, ele expõe o pensamento, ele é um puta do estudioso, tá ligado? O Losurdo, ele é doutor em Nietzsche, sabe? É uma coisa que não tem nada a ver com marxismo, mas ele, eu acho
o interessante do Losurdo é justamente isso, tá ligado? Porque todos os livros do Losurdo que eu li até hoje, ele contrapõe as ideias dominantes com a própria prática das pessoas que vinculavam essas ideias dominantes e disseminavam elas à torta e à direto por aí. Então, o Losurdo, ele apresenta o personagem histórico, ele fala sobre ele, e ele aponta, tipo, nas próprias coisas que ele falava, que ele fazia, que a imagem que a gente tem desses líderes hoje em dia é completamente errada. Ele contrapõe as ideias que são disseminadas pela ideologia dominante sobre esses líderes, as próprias ideias deles, tá ligado? Eu adoro ler o Losurdo. Eu tive contato com o livro de Nietzsche dele, né? Mas é um livro de 1000 páginas, é foda de ler, não tem como ler sem você estudar, tá ligado? Mas é interessantíssimo. Eu adoro quando ele fala de Hannah Arendt perfeitamente, tá ligado? Ele contrapõe o posicionamento dos arendtianos de hoje em dia com as próprias posições da Hannah Arendt, cara. Isso é genial. E ele faz o mesmo com o Gandhi, com todos esses pensadores burgueses. Cara, e eu acho muito maneiro esse tipo de escrita, porque é algo que o Marx ele usava bastante também, sabe? Tipo, ele pegava a transcrição direta sobre as teses que eram equivocadas, tanto dos liberais quanto dos anarquistas. Ele deixava os caras falarem e ia elaborando em cima, fica muito didático, assim. E não tem nem o que fugir, né? Tipo, são os fatos históricos ali. Cara, e acaba que tipo, a questão racial e de dependência é o foco em todas as obras, tá ligado? Tipo, tipo, quando a gente estuda a luta no Brasil, da esquerda no geral, na história, assim, do século XX, do século XIX, do século XVIII, a gente estuda a luta pela independência do Brasil e a luta das reivindicações democráticas, tá ligado? Que fazem parte dessa luta nacional e tudo mais, e democrática, tá ligado? Então, tipo, acaba que tudo que você está estudando sobre os conflitos em outros países coloniais e semicoloniais, ou no Brasil, tem a ver com isso. E é muito maneiro nos textos dele, como ele pega essa concepção, que é muito presente no Fanon, tá ligado? Dos condenados da terra e tal, e faz análise de várias questões, assim, vários conflitos e tudo mais. Tá ligado? Pô, Fuga da História é maneirão nesse sentido, tipo, porque primeiro ele fala sobre os aspectos idealistas da esquerda, de negar a história, até dos próprios marxistas e tudo mais, porque eles querem ser bonitinhos, fofinhos, tá ligado? Querem ser aceitos pela reação e tal, sabe? Mas aí, no final das contas, ele vai fazer uma análise sobre a China, sobre a Rússia, exatamente nesse sentido, tá ligado? Que a gente tá falando. Acho que a gente já pode encerrar mesmo, tipo, fechar. Vou parar a gravação.